Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo 3. Nesse vídeo aqui a gente vai estar fazendo um exemplinho sobre o tópico séries convergentes, que é um tópico que a gente vem abordando em uns 2 vídeos aí na playlist Cálculo 3, tá certo? O que diz esse exemplo, gente? Ele fala o seguinte, calcule a soma da série, somatória de n igual a 1 até infinito, de 1 sobre n vezes n mais 1. Aqui foi dada uma dica. A gente vai usar algo parecido com ela, só que eu não vou utilizar ali no quadro a dica já pronta, porque senão fica a mera substituição de uma fórmula, né? Eu vou mostrar como a gente vai chegar a esta mesma conclusão. Por outro lado, aqui no material vai estar usando a dica direta e você escolhe se você já quer usar a fórmula pronta ou se você quer desenvolver para achar os valores, né, dos coeficientes que estão aqui, certo? Só para relembrar, gente, a gente já fez um exercício parecido com esse, só que um exercício relativamente simples em comparação com esse aqui. Por quê? Vamos voltar ele aqui, você vai entender. Eu falei bem disso, mas não dei um exemplo concreto. Um exemplo concreto vem nessa aula aqui. No exemplo 5 foi solicitada a soma de uma série cuja soma parcial era dada por essa forma. Então o que a gente fez? Basicamente aplicou o limite na soma parcial. Você falou, professor, então nós vamos aplicar o limite em alguma coisa aqui dessa série? Sim, porém não diretamente aqui. A gente vai ter que achar a soma parcial. E isso nem sempre é fácil. Por exemplo, nesse caso aqui eu tenho que usar essa dica. Mas em outro caso, pode ser que eu tenha que usar outra dica, usar outro raciocínio. Como eu venho mencionando nos vídeos passados, quando a gente tem a SN, calcular a soma de uma série é tão fácil quanto calcular o limite de uma sequência. Mas, quando eu não tenho, aí eu tenho que dar meus pulos para tentar achar essa soma parcial. Beleza? Então vamos aqui para o quadro para a gente resolver este probleminha. Então temos aqui o seguinte. Temos aqui uma transformação que vai nos permitir escrever uma expressão formada por um denominador de um número dividido por uma expressão de grau 2 na variável n, né? N menos n0 vezes n menos n1, onde n0 e n1 são números fixos, né? E o n é variável, isso vai dar um podum de grau 2 na variável n. Só que eu vou conseguir escrever isso aqui como a soma de dois quocientes, né? De dois números reais, a e b reais, né? Onde embaixo de cada um desses números, na parte do denominador, vai ter uma expressão de grau 1. Então eu vou dar uma simplificada no grau desses indivíduos. Tá certo? Então, ao invés de eu ter uma coisa aqui, um produto de grau 2 embaixo, eu vou ter o quê? Uma soma de dois quocientes de denominador com grau 1. Certo? Isso vai nos permitir o quê? Reescrever esta coisa aqui, ó, que está nesse formato, desta forma, que fica mais fácil da gente resolver. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Vamos colocar assim, ó. Temos que reescrever 1 sobre n vezes n mais 1 na forma o quê? A sobre n mais b sobre n mais 1. Pois bem, vamos considerar o seguinte, já que isso vai ser uma igualdade, né? Vamos colocar assim, ó, 1 sobre n vezes n mais 1 igual a A sobre n mais B sobre n mais 1. E o nosso objetivo agora é achar esse A e esse B. Como isso aqui é igualdade, gente, eu posso pegar e reescrever isso aqui tirando o MMC. Eu vou ter aqui n vezes n mais 1. Né? Aí eu vou pegar esse dividido por esse vezes esse. Então, n vezes n mais 1 dividido por n vai dar n mais 1. Então vai ser n mais 1 vezes A, tá certo? Mais n vezes n mais 1 dividido por n mais 1 vai dar n vezes b. Certo? O que acontece? Aqui eu posso simplificar isso um pouco mais, tendo em vista uma igualdade de polinômios. Não sei se você vai lembrar, mas lá do ensino médio, você pode ter feito uma questão como essa aqui. Por exemplo, eu tenho aqui o polinômio ax ao quadrado mais bx mais c igual a 3x ao quadrado mais 5x menos 1. Então, neste caso aqui, ó, esse termo tem que ser igual a esse tem que ser igual a esse e esse tem que ser igual a esse. Só que aqui estão agrupados. Se eu tivesse, por exemplo, uma coisa assim, ó, ax ao quadrado mais 3x ao quadrado mais 2 igual a, por exemplo, 6x ao quadrado mais bx mais c.
Então, como é que eu teria que fazer? Nesse caso aqui, eu pensei nos termos de x agora estão desagrupados. Então, eu teria que agrupá-los. Aqui, como eu não tenho um termo em x aqui, eu vou botar assim, 0x mais 2 igual a 6x ao quadrado mais bx mais c. Aí, esse cara igual com esse, ou seja, a mais 3 igual a 6, aí aqui eu tiro que o a vale 3, né? Só passar do lado de cá. 0 igual a b, ou b igual a 0, se você preferir. E c igual a 2. Então, é um raciocínio parecido que eu vou fazer aqui. Eu vou desenvolver esse parêntese aqui. Então, n a mais 1 vezes a, da a, né? Mais nb sobre n vezes n mais 1 igual. Botando em evidência aqui o n, eu vou ter o seguinte. N vezes a mais b mais a sobre n vezes n mais 1. Agora eu posso igualar isso aqui, ó. Isso aqui sendo igual a isso, quer dizer o seguinte. Isso ocorre, né, essa igualdade ocorre se somente se o 1 for igual a NA mais B mais A. Mas como é que eu vou igualar aqui, professor? Não tem N. Não tem N aqui porque ele está zerado. Então, eu vou botar assim, ó. N vezes 0 mais 1 igual a N vezes A mais B mais A. Então, daqui, ó, A mais B vai valer 0. E o A, ó, vai valer quanto? 1. Só abaixar aqui para não ficar embolado. Então, o A vai valer 1. Então, a gente gera um sisteminha que já está praticamente resolvido. Né? A mais B igual a 0 e A igual a 1. Como A é 1, gente, eu posso substituir aqui em cima, ó, e achar o B. Então, 1 mais B igual a 0. Né? Vou botar aqui a setinha certinha. Então, 1 mais B igual a 0 implica que B igual a menos 1. Então, daqui eu consegui reescrever esta expressão 1 sobre n vezes n mais 1 da seguinte forma. A sobre n, então vai ser 1 sobre n, mais o b vale quanto? Menos 1. Né? A gente achou ali menos 1. Menos 1 sobre n mais 1. Aí eu posso dar uma melhorada aqui, colocando assim, ó. Né? Vamos colocar assim, ó. 1 sobre n vezes n mais 1 igual 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Ou seja, eu faço o jogo de sinal desse menos com esse mais, dá menos. Por que eu fiz isso, gente? Porque eu vou tentar achar a soma parcial desta coisa aqui. Só que para eu achar a soma parcial usando isso, eu nem quis tentar, né? Você pode tentar de outras formas, é muito complicado. Aí eu falei assim, poxa, se transformar nisso aqui, vai ficar bem mais simples. Por quê? Né? O Sn, por definição, ele é o quê? Ele é o A1 mais o A2 mais o A3 mais o AN menos 1 mais o AN. Né? Normalmente a gente não escreve o AN menos 1, mas eu vou precisar dele aqui, eu vou escrever, que é o tempo que vem antes do AN. Então, nesse caso aqui, se eu fosse escrever isso aqui, eu teria o seguinte. O A1 é o quê? Isto aqui é o meu AN. Ó. Então, no lugar desta coisa aqui dentro, eu tenho o somatório de quem agora? 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Então, eu vou ter assim, ó, o meu A1 vai ser 1 sobre 1 menos 1 sobre 2. Por que 1 sobre 2, professor? 1 mais 1. O meu A2, então tá aqui o meu A1, ele vai ser 1 sobre 2, que o n é 2, né? Mais 1 sobre 2 mais 1. No caso, menos, né? Desculpe. 1 sobre 3, então. Aqui vai ser meu A2, mais, vamos pegar meu A3, ó, vai ser 1 sobre 3 menos 1 sobre 4. Você percebe que vai ser sempre um a mais aqui, né? Nesse denominador aqui, embaixo, né? Mas, aí continuando aqui, eu vou ter 1 sobre n menos 1 sobre n, ou seja, o n é n menos 1. Então aqui fica n menos 1, aqui fica n menos 1 mais 1, fica 1 sobre n. Mais, aí vem esse último termo, ó, 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1, que é o AN. Então, aqui está o A3, né? Continuando, pula, AN menos 1 e AN. Aí ocorre uma coisa muito engraçada. É o seguinte. Quando eu vou somar esse bloco com esse menos meio corta com esse. Esse menos 1/3 corta com esse. Esse menos 1/4 da mesma forma vai cortar com o outro que vem de lá. Assim como esse 1 sobre n menos 1 cortou com alguém que veio antes.
E esse 1 sobre n corta com esse. O que não corta é só o primeiro e o último. Então, o meu Sn ele é 1 menos 1 sobre n mais 1. Só que a soma de uma série, gente, ela é dada o quê? Como limite desse Sn quando n tende a infinito. Então, o S, que é o que eu quero calcular, é o limite de n tendendo a infinito de Sn, que é o limite de n tendendo a infinito de 1 menos 1 sobre n mais 1. Pô, mas esse limite aqui, velho, é moleza. Por quê? Porque aqui dá 1 e aqui dá 1 sobre infinito mais 1 sobre infinito dá 0. Então dá 1 menos 0, que dá 1. Então, a soma dos termos dessa sequência, que são quem? Se a gente fosse escrever, ou dessa série, né? Vamos escrever aqui alguns termos, né? Só para a gente entender o resultado. É o quê? Por exemplo, para n igual a 1 eu tenho 1 vezes 2, 1 sobre 2, mais, para n igual a 2, 2 vezes 3, 6. Para n igual a 3, 3 vezes 4, 12. Né? Mais 1 sobre n vezes n mais 1, né? Mais infinito. Isso aqui tem que dar no infinito o quê? 1. Foi isso que a gente acabou de calcular, certo? Porque foi o limite da Sn. Então perceba que a gente precisou da Sn. Só que foi fácil nesse caso aqui? Não. Né? Quer dizer, usando a dica, né, dada, foi. Mas aí eu, né, venho em Fredzinho para jogar um balde de água fria dizer que nem sempre você vai ter essa dica à mão. Né? E aí quando você não tem, aí é bem difícil calcular. Por isso que na matéria a gente usa a postura de mostrar primeiro que uma série é convergente, para depois então dar um jeito de resolver a sua soma. Por quê? Se ela for divergente, normalmente ela não tem tanta importância. Ela vai para algum lugar ou não vai para lugar nenhum, fica oscilando lá, então a gente não estuda ela. Agora, se a gente mostra que ela é convergente antes, aí, né, a gente pode falar, pô, já que ela converge, vamos tentar calcular sua soma. Então essa vai ser a postura. A gente vai perceber isso nos próximos vídeos. Então nós temos aqui o seguinte, ó. Eu fiz aqui na lista já usando a regra já pronta. Você vê que ali eu resolvi um sistema para achar o A e o B, aqui eu já dei a regra pronta. Só que nesse caso tem uma dificuldadezinha, é o seguinte. Aqui como é n puro, é n menos 0. E aqui n mais 1 está com o sinal contrário que aqui n menos 1. Então aí você tem que trocar o sinal do cara. Então, se aqui é 1, então n1 é menos 1. Aí você joga nessa forma, como está aqui, chega aqui. Pronto, chegou aqui, você parte para a soma parcial, tudo beleza, certo? Eu não cheguei a colocar interpretação geométrica aqui, gente, mas vamos colocar, né? Vamos pegar aqui, não do limite aqui, que eu acho que não tem uma integral, vamos pegar aqui um caso que a gente usou uma soma acumulada. Por exemplo, aqui. Vou pegar o código aqui acima, eu vou até deixar depois, né, no material, esse teste, né? Ou não, né? Você está vendo o vídeo aí, você mesmo faça também. Então, nesse caso aqui, ó, gente, a minha série é essa, ó, 1 sobre n vezes n mais 1. Então, digamos que, antes de fazer essa conta aqui, eu estou com dificuldade de fazer ela, mas eu queria ter uma estimativa desse 1 aqui. Então, eu venho aqui, ó, nessa parte, e boto assim, ó, 1 dividido por n, opa, abri parênteses aqui, n vezes n mais 1. Certo? Vamos somar aqui primeiro termo, né, para a gente ver se o S1 bate com meio, depois meio mais um sexto, né? Vamos botar aqui para 1, pelo menos para ver se dá meio, né? A soma dos primeiros termos é 0,5. Aí você pode pegar meio mais um sexto, fazer a soma lá e ver se dá esse resultado. Então vamos botar logo aqui 100 termos. Ó, está se aproximando de quanto? Do 1 que a gente acabou de achar. Então assim, como a gente achou 1, aqui é uma forma interessante da gente estar tentando confirmar. Então, eu vou botar aqui, ó. Só que você percebe uma coisa curiosa aqui, que é o seguinte, eu acho que eu vou até acrescentar essa informação no material. Embora a gente saiba que vai aproximar de 1, você percebe que não sai mais desse cara aqui, ó. Olha só. 9999, isso aqui aconteceu acidentalmente, viu, gente? Eu não planejei nada disso antes. Se eu planejasse, achasse interessante, já teria no material, mas eu não tinha percebido, né? Então, 4 zeros, ó, 4 noves, 4 zeros, 4 9, 3 0, 1 7. Vamos aumentar aqui para mais zeros, ó. Ah, não, mudou, deu uma mudada. Desculpa, eu achei que eu tinha achado alguma coisa aqui curiosa, mas não. Então, à medida que a gente vai aumentando o n aqui, né, podia acontecer aquilo. Você percebe que esse número aqui vai se aproximando cada vez mais de 1. Certo?
Aqui ele deu uma demorada, ó, perceba que demorou bastante, né? Mas ele vai se aproximando de 1. Então, meio que o que a gente conseguiu achar aqui foi corroborado, certo? Claro que observando a partir daqui. E se eu quisesse, professor, fazer a partir da sequência, aí é mais fácil, o código é bem menor, que é um que a gente usou no final da aula passada. Porque a gente já tem na soma parcial, né? Eu posso até mudar aqui o nome para soma parcial, que quando eu postar lá, né, eu vou repostar de novo, né? Já está lá no site, mas eu vou fazer essa correção. Eu posso usar esse mesmo código aqui, ó, para analisar a soma parcial. Aqui eu não preciso me preocupar com somar termos e acumulando, porque a soma parcial já está agrupada. Claro que aqui eu tenho que mudar aqui, ó. 1 menos 1 dividido por, quer dizer, aqui dividido por n mais 1, ó. Então aqui eu tenho 100, 1000, 10 mil termos e por aí vai. Então eu vou calcular aqui, ó. Deu isso, deu isso, deu isso. Aí uma coisa curiosa, gente, é o seguinte. O computador ele tem algumas coisas que às vezes podem dar diferentes. Eu não cheguei a fazer essa conta, como eu falei, mas eu vou fazer aqui e vou mostrar para você uma coisa interessante. Está n igual a 100 aqui, n igual a 100 aqui, certo? Vamos calcular aqui, deu esse cara. Mas, calculando desta forma, deu esse. Está diferente, não tá? Por que isso? Porque esta conta aqui, ela gera mais erros do que esta aqui. Certo? Ou seja, somar termos assim, a geração de erros é muito maior do que você jogar uma única conta, porque é isso que a gente está fazendo, eu estou pegando na função aqui e substituindo só 100 aqui fazendo a conta. Aqui não, aqui eu estou somando vários pedacinhos. Então, cada pedacinho desse, a memória da máquina, ela joga pedaços fora. Então, perceba que esse resultado aqui é até mais preciso do que esse aqui. Foi o que eu pensei que podia ter dado um pau, que ele chegou numa ordem máxima dele fazer conta e não saía mais dali. Não aconteceu isso. A mesma coisa ocorre ó, com 1000 aqui. Ó. 1000 aqui deu esse cara, que é um cara assim, relativamente exato, né? Ou seja, o mais perto possível de um exato dentro das limitações da máquina. Agora, se eu botar 1000 aqui, ó, então esse cara aqui, feito desta forma, faz o papel deste aqui. Perceba que dá diferente os números, viu? Aí você falou, professor, então está errado. É aquilo que eu falei. O computador, ele não é uma máquina de fazer cálculos perfeitos, viu? Então, essa questão de estimativa, ela fica clara aqui. Inclusive, eu vou até fazer um texto, né, falando sobre isso. Vou incluir ele lá, se você está vendo o vídeo aqui. Eu não tinha planejado fazer isso, mas eu vou fazer exatamente para você ver a importância que é você entender um pouco como é que o computador funciona. Porque senão você acaba usando o computador para fazer estimativas, só que ao invés de considerar estimativas, você vai considerar com valores exatos, né? E aí isso aí pode dar algum problema, tá certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado, gente. Muito obrigado. Até a próxima.